som. O som universal do cérebro humano. Meu filho mais velho chama isso de fazer pipoca no microwave com uma rádio AM mal sintonizada no fundo. Mas na realidade, esse é o som que qualquer cérebro produz quando instigado a gerar um pensamento, a gerar um ato, um comportamento dito motor como esse, de mover a mão. Para fazer isso, para poder ouvir e registrar esses sinais, nós tivemos que desenvolver nas últimas 2 décadas sensores que podem ser implantados cronicamente no cérebro para que essas correntes elétricas sejam registradas, lidas e transferidas para uma linguagem que máquinas podem entender, que é uma linguagem digital. Quando nós descobrimos que isso era possível, nós criamos, há uma década atrás, essa nova preparação, esse novo paradigma, que passou a ser conhecido como a interface cérebro-máquina. Porque pela primeira vez na história, neurocientistas tinham a capacidade agora de não só registrar a atividade elétrica ou pensamentos do cérebro, mas tentar entender os mecanismos pelos quais esses pensamentos são criados, transmitindo esses sinais com um artefato robótico, como aqui embaixo, um braço robótico. Um braço robótico como esse aqui embaixo, que tinha como função executar os desejos motores voluntários gerados por essa massa encefálica em tempo real, tão rápido ou até mais rápido do que o corpo biológico natural desse sujeito. E a ideia era testar quais eram os preceitos computacionais e matemáticos que nos permitiriam realizar um artefato robótico a mesma função comportamental que esse cérebro desejava fazer com que o seu corpo, o corpo que ele habita, realizasse. Por que isso? Primeiro, porque se nós conseguíssemos realizar isso, nós teríamos pistas fundamentais de quais são os mecanismos usados pela mente humana para realmente gerar comportamentos de eletricidade. E a segunda razão fundamental é porque logo depois desses primeiros experimentos, nós conseguimos verificar, teoricamente, que essa interface cérebro-máquina poderia vir a ser o protótipo, o coração de uma nova possível terapia para tratar pacientes com lesões neurológicas muito graves, muito devastadoras, como, por exemplo, uma lesão na medula espinal cervical que deixa o paciente paralisado e sem sentidos táteis abaixo do nível da lesão. Ocorre que essa lesão é como uma interrupção de uma estrada. Você interrompe uma estrada, você interrompe o fluxo de trânsito nessa estrada. No cérebro é a mesma coisa. Como as imagens e os desejos motores voluntários são gerados no cérebro aqui em cima, a interrupção da medula espinal não permite que esses pensamentos, esses sinais elétricos, essa tempestade elétrica, sejam levados até a musculatura periférica do corpo que produz os nossos movimentos. Apesar disso, o paciente que sofre uma lesão como essa, para o resto da vida, continua a produzir comandos e desejos motores que, infelizmente, não tem como se extravasar em trabalho muscular, porque essa vazão de sinais elétricos não tem um cabo, milhões de cabos para transmiti-los até a periferia do corpo. Pois bem, no começo desse século, nós propusemos uma série de artigos que haveria uma solução mais rápida e mais eficiente do que tentar conectar esses cabos, porque o problema aqui é ter 1 milhão de cabos, é equivalente a você ter 1 milhão de fibras ópticas ou cabos, que precisam ser conectados precisamente 1 para 1 ao nível da lesão, para que a medula possa voltar a funcionar normalmente. Isso é muito difícil. A nossa proposta, então, foi criar um bypass, criar um desvio computacional, de tal maneira que a atividade elétrica, os pensamentos motores do cérebro, pudessem ser desviados, pudessem ser levados até um microchip que faria o trabalho de condensação desses pensamentos e de lá eles poderiam ser transmitidos por uma veste robótica, uma veste de corpo inteiro chamada exoesqueleto, que passaria a ser um novo corpo desse paciente.
o corpo que permitiria novamente que os seus desejos motores fossem transformados em ação motora, em movimentos. Para demonstrar isso, nós começamos a realizar uma série de experimentos com primatas, onde os nossos colegas macacas mais precisamente, eram treinadas a jogar videogames, como nós fazemos notoriamente bem, né? Os nossos primos macacos também têm esse apetite por jogar videogames e ganhar videogames. Eles têm a mesma ansiedade e obsessão por ganhar que nós temos, né? E nesse caso, primeiro, um grupo de macacos foi treinado para usar um joystick para controlar um cursor que aparecia na tela, e cada vez que esse cursor era posicionado dentro de um alvo, uma esfera que aparecia aleatoriamente na tela do computador, cada vez que esse cursor era colocado pelo animal com o joystick dentro do alvo, esse macaco recebia uma